Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos, meus irmãos, a mais um estudo aqui no canal Viver é Cristo. Hoje, meus irmãos, dando continuidade à nossa série Existe morada no céu e inferno eterno? Estamos buscando, meditar através dessa série, através dessa série de estudos, se, se as Sagradas Escrituras, se a Bíblia em si, ela dá sustento, para uma suposta morada no céu ou então o inferno eterno, né? E se os irmãos não viram, se os irmãos não assistiram os últimos vídeos, eu recomendo que os irmãos acessem a aba playlist do canal e vejam, aqui a série de vídeos que a gente tem, graças a Deus, aqui tem trazido aqui para o canal, né? A gente tem aqui colocado no canal todas as segundas-feiras, a partir das 8 horas, a série de vídeos que a gente tem ali meditado nas passagens que comumente, as pessoas utilizam para tentar sustentar ali uma morada no céu, ou então mesmo um inferno eterno. E nós vimos com base na Bíblia que essas explicações, essas doutrinas, na verdade, elas não encontram sustento, na palavra de Deus. E hoje, a gente estará ali meditando em Mateus capítulo 24, dos versículos 36 ao 44, examinando quem será deixado e quem será levado. Então hoje a gente vai examinar nesse tema, um tema também bem interessante e creio que também bem famoso também, comumente debatido também sobre esse tema, né? Normalmente as pessoas elas infelizmente pegam, esse versículo isolado e criam, suas próprias interpretações, mas hoje, meus irmãos, a gente não vai fazer isso. A gente vai ler ali o contexto, vamos ler toda a passagem para examinarmos, o que essa passagem ela quer afirmar, o que ela quer ensinar, para todos nós. Então, antes, aqui, eu gostaria de recomendar aos irmãos que os irmãos vissem, aqui, todos os estudos que a gente tem trazido aqui no canal. A gente já vai partir, com o vídeo de hoje para o nono vídeo. E os irmãos encontrarão aqui uma variedade de estudos ali, uma série de estudos que visam ali explicar tudo aquilo que comumente é utilizado para defender essas doutrinas, provando, com base na Bíblia, que, que essas doutrinas em si, elas não têm base bíblica, Elas não têm ali fundamento na palavra de Deus. A gente tem buscado explicar isso através da própria palavra, Deixando com que a palavra de Deus, ela se auto-explique. E, portanto, antes de darmos início, eu também gostaria de pedir, aos irmãos, por gentileza, a colaboração com like, com comentário, com compartilhamento desse estudo em suas redes sociais, para que dessa forma, meus irmãos, esse estudo chegue a mais almas, e logo mais pessoas sejam edificadas, e cheguem ao entendimento correto da Bíblia, e logo, ali, tenham, ali a plenitude, ali, o entendimento certo e correto da palavra de Deus, que é o que a gente busca, aqui com os estudos, Lembrando que a gente sempre tem enfatizado a importância de deixar com que a Bíblia se auto-interprete e se auto-explique, e também o fato de sermos como os bereanos. A gente sempre tem aqui feito uma exegese quando necessário, tem feito ali uma comparação de versões, uma comparação de versículos, de forma que a gente chegue ali ao entendimento correto, de cada tema, de cada passagem e de cada estudo. Então, agora que fizemos, essa breve introdução, vamos agora, meus irmãos, aqui dar início, ao nosso estudo. Primeiro, vamos fazer ali a leitura, de Mateus, capítulo 24, dos versículos 36 ao 44, na versão Almeida Corrigida Fiel. Vai dizer o seguinte: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso,
Estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir, a hora em que não penseis. Então, em Mateus 24, dos versículos 36 ao 44, é uma passagem comumente, né, ali, é uma passagem comumente utilizada para defender ali a ideia de que na volta de Cristo os justos habitarão, né, serão arrebatados ali para o céu, que no caso seria o terceiro céu, a habitação de Deus, né? Enquanto os ímpios permanecerão na terra. Essa passagem comumente é utilizada para defender isso, né? Que os justos serão arrebatados ali para o terceiro céu, ou seja, a habitação de Deus, enquanto, né, ali os ímpios eles permanecerão na terra. Essa interpretação pode normalmente se basear, né? Ela, na verdade, normalmente se baseia nas palavras de Jesus, que quando ele diz, né, ali, um será levado e o outro deixado. Mas somente para deixar uma observação, né, aqui, em relação a esse estudo, é que existe, né, ali, arrebatamento, conforme 1 Tessalonicenses 4, no versículo 17. Mas o arrebatamento, ele não será para o terceiro céu, na habitação de Deus. O arrebatamento será para encontrar o Senhor Jesus nos ares, que seria o primeiro céu, que é o céu atmosférico, onde as aves voam, e retornar para a terra. A palavra grega apanteses, que significa encontrar na passagem, né, que aparece em 1 Tessalonicenses 4, 17, era comumente usada, né, ali para se referir a um encontro, né, de determinada cidade com alguém que havia autoridade, onde os habitantes daquela cidade saíam para receber essa pessoa que detinha autoridade e o escoltavam até a mesma cidade desses habitantes. Então, aqui foi somente a explicação breve que a gente até trouxe no último estudo. Eu recomendo que os irmãos vejam, né, ali sobre João capítulo 14, é o último vídeo lá da playlist, e também os irmãos podem acessar aqui o vídeo, né, que será o último vídeo depois desse, né, que será colocado no canal. E a palavra apanteses, ela tem esse significado, né? É bem interessante. Então a gente não está aqui defendendo que não haverá arrebatamento, né? A gente não está dizendo isso, né? Que não haverá arrebatamento. Mas estamos afirmando que o arrebatamento ele não será ali para o terceiro céu, né? Será um encontro com o Senhor nos ares. É isso que a gente está afirmando. E somente para a gente explicar, para que não haja dúvidas, né? Mais adiante, a passagem de 1 Tessalonicenses 4, no versículo 17, vai dizer o seguinte: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, é bem claro em dizer que o arrebatamento será nas nuvens, né, com o Senhor nos ares, e não é um arrebatamento onde a gente vai, né, ali a encontrar o Senhor com os ares e vai lá para o terceiro céu na habitação de Deus. Não é isso que está sendo afirmado aqui. Ó, eu até fiz aqui uma pesquisa, ó. A palavra encontrar no grego, em 1 Tessalonicenses 4,17, era utilizada para quando a autoridade estivesse chegando em determinada cidade, e os habitantes saíam de sua cidade para escoltar aquela autoridade até a cidade desses habitantes. E aí a respondeu: Sim, exatamente, você está coberto de razão. Na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4,17, a palavra traduzida como encontrar ou encontro é o termo grego apanteses. No contexto do Império Romano, essa palavra tinha um significado técnico e cultural muito específico. O termo era utilizado para descrever a visita oficial de um rei, imperador ou dignitário a uma cidade. Funciona da seguinte forma: quando a autoridade se aproximava, os habitantes da cidade iam, né, até os arredores para recebê-la, né, antes que ela chegasse, essa autoridade. E em seguida, em vez de ficar do lado de fora, a multidão escoltava essa autoridade com honras e em cortejo solene para dentro da própria cidade. No texto, Paulo usa esse conceito para ilustrar o retorno de Cristo. O ponto teológico central não é que a igreja subirá, né, ali para ficar permanentemente suspensa, né, no ar, longe da terra, mas sim que os crentes, né, os vivos e ressurretos, né, no caso os que participarão da primeira ressurreição, subirão ali para encontrar o Senhor nos ares, né, fazer o apanteses, e então o escoltarão triunfalmente em comitiva para o seu domínio, ou seja, para estabelecer seu reino na terra. E eu não coloquei nada aqui de
alguma interpretação aqui bíblica, né? Eu só fui pesquisar mesmo ali se tinha esse significado e a IA respondeu dessa maneira. Então, é esse o significado, né? Para quem não haja dúvida. O encontro é com o Senhor nos ares ali, no céu atmosférico, né? O primeiro céu, onde as aves voam, né? Ali, é nesse céu que a gente vai se encontrar com o Senhor Jesus Cristo e logo, né, ali voltaremos para a Terra. E nós sabemos que essa palavra ela não foi ali utilizada de maneira é, assim por acidente, né? Não é por acaso que ela foi utilizada, realmente é porque traz esse significado, né? Tem esse contexto. Então, é esse aqui o entendimento. Ó. Vai aparecer aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4,17 em grego, aqui a palavra apanteses, e ela, né, apanteses é um substantivo grego, no caso o acusativo, que significa o ato de encontrar ou encontro. Então, tem esse significado, e aí vai falar aqui, ó. Ele descrevia a prática cerimonial, adventos, em que os cidadãos de uma cidade saíam para encontrar um dignitário, oficial ou rei que estava se aproximando, e depois o escoltava de volta para dentro da cidade. Então, eu não estou trazendo aqui um entendimento meu, né? Não é interpretação minha. Foi o que eu pesquisei, né? E até mesmo ali em significado das palavras gregas, e foi dado isso aqui, né? Então, é bem interessante a gente ver a importância da exegese, né? Então, esse estudo ele não visa dizer que não haverá arrebatamento, mas que Mateus 24, dos versículos 36 ao 44, não fala de arrebatamento, a gente vai mostrar que não está referindo a arrebatamento nenhum, não, de maneira alguma Jesus está falando do arrebatamento aqui, mas que também, né, a gente vai mostrar aqui que o reino, né, ele também será na própria terra. Então, foi colocada essa observação aqui somente para que fique claro que o arrebatamento ele não será para o terceiro céu, será para o primeiro céu, e que esse estudo ele busca, né, ali demonstrar ali, né, que essa passagem ela não aponta para o arrebatamento, do contrário, né, aponta ali para uma permanência aqui na própria terra. Portanto, mesmo, né, ele ocorrerá com Cristo em sua volta no contexto ali de apanteses. Então, fiz somente essa observação para que fique claro. Entretanto, quando analisamos atentamente o contexto, percebemos que Jesus não afirma isso em nenhum momento, né? Que é voltando aqui para o comentário daqui, né? Que muitos defendem que supostamente, né, os justos serão arrebatados para o terceiro céu, enquanto os ímpios permanecerão na terra, né? De maneira alguma, Jesus ali ele não vai afirmar isso, né? Ele não faz nenhuma menção disso. Pelo contrário, ele explica exatamente quem são os levados e quem são os deixados. A própria comparação feita com os dias de Noé fornece a interpretação correta da passagem, né? Não é que ele vai dizer quem são os levados e quem são os deixados. Mas a gente percebe isso a partir do momento que a gente lê o contexto e vê que Jesus está fazendo uma comparação. Então é isso que dá o entendimento ali de quem será levado e quem será deixado. Então o objetivo desse estudo é analisar Mateus capítulo 24 dentro do seu contexto, permitindo que a própria Bíblia explique, né, ali suas palavras. Então, o contexto da comparação feita por Jesus. Após responder aos discípulos sobre os acontecimentos que precederiam sua volta, Jesus passa a enfatizar que ninguém conhece o dia nem a hora de sua manifestação, conforme Mateus 24:36, que a gente já leu, né, aqui Mateus 24, no versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E também Marcos capítulo 13, no versículo 32. O versículo 32 de Marcos vai dizer o seguinte: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então só Deus sabe o dia, né, da volta do Messias, né? Só o Pai sabe o dia da volta de Jesus. Então, em seguida, né, é, para ilustrar, né, como ocorrerá esse evento, ele faz ali uma comparação com os dias de Noé. E aí ele diz o seguinte, Mateus 24, dos versículos 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então a gente vê aqui duas partes que trazem ali
a ênfase, né, de que Jesus está fazendo uma comparação, né, que seria essas duas partes aqui, né, que eu vou deixar aqui marcado, né, marcado de amarelo, para os irmãos verem. Essas duas partes aqui são as que provam que Jesus está fazendo a comparação. Ele cita duas vezes: assim será também a vinda do Filho do Homem, e assim também será a vinda do Filho do Homem. Então ele cita duas vezes ali a expressão assim será, demonstrando que se trata de uma comparação. E a própria continuação do versículo dá base para isso também, que é esse então, né? Esse então vai apresentar uma conclusão, né? Então ele está concluindo ali o que, que vai acontecer ali em sua vinda. Então perceba que Jesus ele estabelece um paralelo direto entre os acontecimentos do dilúvio e sua volta. Portanto, para compreender quem será levado e quem será deixado, devemos primeiro identificar quem foi levado e quem permaneceu na narrativa de Gênesis, né? Então, para iniciarmos, vamos primeiro ver quem permaneceu e quem foi levado ali em Gênesis, né? No contexto do dilúvio, né? Então, o relato, né, do dilúvio é bastante claro. Noé permaneceu vivo porque foi preservado por Deus dentro da arca. Ele não foi retirado da arca. Continuou nela durante todo o juízo divino e após o dilúvio, saiu da arca. Então, quem foi levado? Jesus responde. Em Mateus, capítulo 24, no versículo 39, na parte A, ele vai dizer o seguinte: E não perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Os levados foram exatamente aqueles que ignoraram a advertência divina e foram destruídos pelas águas do juízo. Os justos permanecem preservados, os ímpios foram levados pela destruição. Então é claro, né, quem foi levado e deixado nos dias de Noé, né? Noé que foi preservado, né? Ele que permaneceu aqui na terra, né? A vida dele foi poupada. Agora os ímpios, né, aqueles que não deram atenção, talvez ali, como a gente sabe, né, é Pedro, ele vai trazer ali em suas cartas, vai chamar Noé de pregador da justiça, porque muito provavelmente ali Noé, ele avisou as pessoas, né, ele acabou falando para elas, mas elas não deram atenção. Logo, né, ali, por não terem dado ali a atenção para Noé, né, ali foram pegas ali de surpresa pelo dilúvio, né. Então, nós vemos aqui claramente que Noé foi preservado e os ímpios, eles foram ali levados, ou seja, destruídos, né? Mas para que fique claro, né, aqui, como a gente vai trazer a comparação mais adiante, né? Porque a gente vê que foram os justos que foram preservados, né? E a gente vai confirmar isso mais exatamente até mesmo na Bíblia, né? Mas para que não fique com dúvidas, né? O justo, ele pode ser um salvo que participará da primeira ressurreição, mas também, né, ali alguém que foi poupado e participará das nações. Então, o justo, meus irmãos, ele pode representar dois tipos de pessoas, que são salvos, os que participará ali da primeira ressurreição, mas também pode ser alguém que foi poupado ali e participará das nações. Como nós sabemos, no reino de Jesus, haverá ali as nações. Porém, o que participará das nações não estará na mesma condição dos salvos, em corpo glorificado e como reis e sacerdotes. Então, coloquei, né, aqui essa explicação, essa observação aqui, para que a gente não venha afirmar que os justos são somente os salvos. Não, não exatamente, né? Vai ter outros ali que na volta de Jesus eles serão ali preservados, né? Não que eles são salvos, assim como, por exemplo, aqueles que participaram da igreja, né? Buscaram a santidade. Eles não vão participar na mesma condição que aquele corpo glorificado, né? E bem, para confirmarmos, né, o entendimento de que no reinado ali de Jesus haverá as nações, e até mesmo ali após o reinado de Jesus, né, que ele vai entregar o reino ao Pai, vamos ver aqui três passagens de Apocalipse. Apocalipse 19, versículo 15. E da sua boca saiu uma espada, uma aguda espada para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Então a gente vê, ó, para ferir com ela as nações, né? Que é a palavra ali, né? Na volta de Jesus nós sabemos que aqueles que não se submeterem, né, ao reino
infelizmente serão ali destruídos. Mas também aqui diz que ele as regerá com vara de ferro, ou seja, vai ser um reino realmente rígido, né? Não vai ter mimimi, realmente é um reino ali que é rígido e quem não quiser se submeter, né, aí vai ter de fato as devidas consequências, né? Vai ser um reino de fato que vai ter toda essa rigidez mesmo, né? Não vai ter ali a falta de justiça, né? Não vai haver ali uma permissão, uma libertinagem para praticar o pecado, né? Não vai ser um reino que vai dar ali vazão ao erro, né? Um reino que busca trazer ali a restauração. Esse vai ser o reinado de Jesus. E Apocalipse 20, dos versículos 1 ao 3, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois disto, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então a gente vê que vai haver sim ali nações no reinado de Jesus. Todo o contexto ali é revelado a partir de Apocalipse 20. E também, se caso os irmãos quiserem ali estudar mais profundamente a respeito do Apocalipse, eu recomendo que os irmãos vejam aqui a série Revelando Apocalipse, está aqui no perfil do canal e também na descrição desse vídeo, onde os irmãos ali encontrarão os estudos para essa série, né? Não é o tema aqui, então para a gente não prolongar tanto, vamos aqui prosseguir adiante. E para finalizar, né, Apocalipse 22, no versículo 2, no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então, no reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, e posteriormente, né, ali, quando Cristo entregar o reino a Deus, porque querendo ou não, né, Jesus ele está vindo representar o Pai, né, ele está representando a Deus, mas não é, né, o próprio Deus, está vindo ali na condição de representá-lo, ele vai entregar ali o reino ao Pai, né? Ele só está realmente ali exercendo, ele só exercerá ali o papel de reino, mas depois entregará ali o reino a Deus, e logo Deus será tudo em todos. Então, esse é o único significado apresentado por Jesus antes de mencionar os 2 no campo e as 2 no moinho, né? Que é o quê? Os justos foram preservados e os ímpios eles foram levados pela destruição. Então é esse o contexto ali no período de Noé, né? Noé ele foi preservado e os ímpios, né, não escutaram ali a Noé, né, naquele período que ele estava construindo a arca, eles foram levados, né, ali pelas águas do dilúvio e logo ali todos foram destruídos. Então é esse o contexto, é o único significado apresentado ali por Jesus antes de mencionar os 2 no campo e as 2 no moinho. Se Cristo desejasse ensinar que os levados representam salvos, sua comparação perderia completamente o sentido, pois ele inverteria, né, ali os papéis do próprio exemplo que acabaram de utilizar. Então Jesus ele não pode dizer que o preservado, né, ali, né, ele não poderia dizer, né, com base no contexto, que o preservado seria aquele que seria levado e o destruído seria o que permaneceria, né, ali, o deixado no caso, né? Ele não poderia inverter, dizendo que os justos seriam levados e os ímpios, eles permaneceriam, né? Seriam deixados. No contexto que ele trouxe aqui da comparação de Noé, o que permaneceu, o que foi deixado, foi Noé e sua família, que foram os justos, e os que foram levados foram os ímpios que não se submeteram. E claro que já fica aqui de um entendimento já prévio, né? Creio que a partir desse entendimento de que são os justos que permanecem, que são preservados, e os ímpios foram levados pela destruição, já fica claro ali quem foi levado e quem foi deixado, né, ali, na comparação que Jesus ele trouxe. E agora, vamos adentrar no tópico: a Bíblia ensina que os justos permanecem enquanto os ímpios são removidos, né? A gente vai ver que a Bíblia vai afirmar que assim, vários versículos, que é o ímpio que é removido, enquanto, né, o justo ele permanece, né? A gente vê aqui. Esse princípio ele não aparece apenas na história de Noé. Ele é repetido diversas vezes nas escrituras. O Salmo 37 apresenta exatamente essa mesma verdade. Nós vemos aqui
Salmo capítulo 37, versículo 9, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Poucos versículos depois lemos Salmos 37, versículos 10 ao 11, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. E mais adiante, no versículo 29, os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Observe o contraste. Os ímpios são removidos, os justos permanecem. Não é o povo de Deus que abandona a terra, são os ímpios que deixam de fazer parte dela mediante o juízo divino. Esse princípio harmoniza perfeitamente com a comparação feita por Jesus em Mateus 24. Então, Salmo 37 vai ensinar isso, né? Que não são os justos que são levados, mas os ímpios, né? A gente vê que os malfeitores serão desarraigados no versículo 9, e no versículo 10 vai dizer que, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, ou seja, não o verá, né? Porque ele não estará mais ali. Então, na verdade, o ímpio é que é levado. Bem, um será deixado e o outro levado. Depois de comparar sua vinda aos dias de Noé, Jesus declara, nos versículos 40 ao 41 de Mateus 24, então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Esse, então, meus irmãos, que é o mais interessante, né? Ele traz ali, de fato, a ideia de que nós vemos que Jesus ele está concluindo ali o seu entendimento, né? O seu pensamento ali. Então, esses versículos eles costumam ali ser lidos de forma isolada, como se Jesus tivesse iniciado um novo assunto, né? Normalmente eles utilizam ele de forma isolada e interpretam ele isoladamente sem ler o contexto. Entretanto, o texto diz justamente o contrário. A palavra, então, liga diretamente essa declaração à comparação anterior. Ou seja, a separação entre duas pessoas acontece da mesma forma que aconteceu nos dias de Noé. Nos dias de Noé, os justos permaneceram preservados e os ímpios foram levados pelo juízo. Logo, quando Jesus afirma que um será levado e o outro deixado, o contexto aponta para o mesmo padrão. O levado é aquele alcançado pelo juízo e o deixado é aquele preservado por Deus. Então a Bíblia é clara aqui em afirmar, né? Jesus ele traz a comparação com os dias de Noé, né? Ele fala ali da questão da distração das pessoas, as pessoas não darem atenção ali para a sua vida espiritual, né? Para o seu relacionamento com Deus, devido a estarem distraídas com somente a sua vida, né? Não tendo tempo ali para as coisas espirituais, né? Não dedicando tempo suficiente por seguirem, né? Como diz Paulo, né? Ali para a gente não se deixar amoldar, né? Pelo padrão desse mundo, né? As pessoas se deixaram amoldar pelo padrão desse século, ou seja, da humanidade caída, da corrupção, né? Ali e logo ali deixaram de entregar o tempo de qualidade, né? Ali para Deus e logo na volta, né, ali, no caso, no contexto de Noé, né, eles não deram atenção para a mensagem de Noé, logo veio o dilúvio. E aí o contexto atual agora é que as pessoas elas não dão atenção para sua vida espiritual e num momento Jesus voltará e elas serão pegas de surpresa. Então é a mesma comparação aqui, né? Noé ele foi preservado, ou seja, ele foi deixado, e o que foi levado foi os ímpios, né? Os levados foram destruídos. Não é à toa que Jesus aqui ele vai dizer, no versículo 38, ó, ele vai dizer, na verdade, no versículo 39, ó, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então, foi o dilúvio que levou. O dilúvio agora que Jesus está fazendo a comparação, se trata da sua vinda. Bem, a própria continuação, né, da passagem confirma essa interpretação. Após falar quem será levado e deixado, Jesus ele não passa a descrever um cenário de pessoas vivendo tranquilamente após um suposto arrebatamento para a habitação de Deus. Pelo contrário, sua exortação é para que seus discípulos permaneçam vigilantes, porque sua vinda ocorrerá de maneira inesperada. Né? Ele diz no versículo 42 de Mateus 24:
Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O que nós sabemos, né, é que existem sinais, mas o dia exato, a hora exata, a gente não sabe. E aí, em seguida, ele utiliza outra comparação no versículo 43, que diz o seguinte: Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. O ladrão, ele não vem para beneficiar os despreparados, mas para surpreendê-los. Da mesma maneira, a volta de Cristo surpreenderá aqueles que vivem despreocupados, exatamente como ocorreu, né, antes do dilúvio, né? As pessoas que viviam ali de forma desleixada, né, não davam atenção ali para sua vida espiritual, viviam deliberadamente no pecado, elas vão acabar ali sendo pegas de surpresa, devido não terem dado ali a atenção. A comparação aqui não é que Cristo furtará, entre aspas, os crentes, mas que virá em um momento em que todos menos esperam, assim como o ladrão. A gente vê aqui, ó. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, ou seja, em que momento, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Só que o pai, no caso, nessa comparação, o pai, né, dessa família, ele saberia quando viria o ladrão? Ele não saberia, porque o ladrão ele planeja, né? Ele tem um plano ali e ele vem de forma inesperada. Não é assim que normalmente acontece? Então é a mesma comparação aqui. Jesus ele vai voltar em um momento em que as pessoas menos esperam. É esse o entendimento, né? Jesus ele não vai voltar ali para entre aspas furtar ali os crentes, não é isso. Essa sequência mostra que toda a passagem trata do juízo repentino que cairá sobre os desprevenidos e não de um arrebatamento secreto dos justos, mesmo porque a Bíblia não ensina isso. A volta de Jesus será uma volta visível e barulhenta, conforme 1 Tessalonicenses 4,16, que diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E Mateus 24:30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Né? Então, todo olho verá ali, todo olho verá ali a volta de Jesus. Todas as pessoas ali poderão contemplar ali a volta do Senhor Jesus. Então é claro aqui, né, que não se trata nem de um arrebatamento secreto, né? Muito menos ali, né, meus irmãos, de que os levados se tratam dos salvos, né? Os levados aqui se tratam daqueles que vão ser destruídos. É esse o contexto, essa é a única base, esse é o único entendimento que a gente pode extrair daqui. Nem mais, nem menos. Né? Claro que a gente pode meditar profundamente e extrair mais coisas, mas tentar dizer que os levados são outro público, né, ali, aí realmente não tem como a gente afirmar isso. A única interpretação que a Bíblia fornece para isso é que os levados são aqueles que serão destruídos. Então a própria passagem identifica quem são os levados. Embora muitos procurem interpretar Mateus 24, dos versículos 40 ao 41 isoladamente, o próprio texto já oferece sua explicação. Jesus primeiro apresenta, né, os dias de Noé e depois afirma que sua vinda acontecerá assim. Né? Ele diz, assim será a volta do Filho do Homem. Então, nos dias de Noé, houve dois grupos. Aqueles que foram preservados por Deus e aqueles que foram levados pelo dilúvio. Logo em seguida, Jesus fala de duas pessoas trabalhando lado a lado, uma levada e a outra deixada. A ordem da narrativa não permite mudar o significado dos personagens. Se no exemplo apresentado por Cristo, os levados foram os destruídos pelo juízo, esse mesmo sentido, né, permanece quando ele aplica a ilustração aos acontecimentos de sua volta. Né? Então, vai permanecer da mesma maneira, da mesma forma, esse entendimento. Portanto, a própria passagem responde à pergunta que muitos fazem: quem será levado? Aquele que será alcançado pelo juízo. E quem será deixado? Aquele que será preservado para participar do reino de Cristo. Essa é a única interpretação que essa passagem fornece. Né? A única passagem, no caso, é a única interpretação que a gente pode extrair desses versículos. Não tem outro entendimento que se encaixe. Né?
Tentar dizer que levado ali seria outro público de pessoas, né? Ou seja, tentar dizer que os levados seriam salvos, estaria colocando em contradição ali a essa passagem, né? Mas nós sabemos que não existe contradição. O que existe é que as pessoas, infelizmente, interpretam da maneira errada. Por isso a importância da gente ser como os bereanos, que examinavam todos os dias as Escrituras. Pois bem, para finalizarmos, Mateus 24, dos versículos 36 ao 44, não ensina que os salvos serão arrebatados para habitar no céu, ou seja, na habitação de Deus, enquanto os ímpios permanecerão na terra. Essa ideia surge quando os versículos 40 e 41 são separados do contexto imediato e interpretados de forma isolada. Entretanto, Jesus explica claramente que sua vinda será como aconteceu nos dias de Noé. Naquele tempo, os levados foram os ímpios destruídos pelo dilúvio, enquanto Noé e sua família permaneceram preservados. O mesmo princípio aparece repetidamente nas Escrituras, especialmente no Salmo 37, onde os justos recebem a promessa de herdar a terra, enquanto os ímpios são exterminados, né? Eles são ali destruídos, né? No caso, os rebeldes, né? Aqueles que não quiserem se submeter ao reino de Deus. Assim, a expressão um será levado e o outro deixado descreve a separação realizada no dia do juízo. Os ímpios são removidos pela destruição, enquanto os fiéis são preservados por Deus para herdar o reino na terra, em plena harmonia com o restante do testemunho bíblico. Portanto, segue a mesma orientação. Devemos orar e vigiar para que não sejamos pegos, né? Para que não sejamos pegos de surpresa, né? Para que a gente não venha a ser pego de surpresa pela volta de Jesus. Este é o aviso que ele deixa. Então, espero que todos os irmãos tenham compreendido, né, um pouco mais breve esse estudo, mas eu espero que os irmãos tenham compreendido que quem é o levado e quem é o deixado, né? O levado é aquele que é destruído e o deixado é aquele que é preservado, né? Mais uma vez, o levado é aquele que é destruído e o preservado é aquele que é deixado, né? Esse é o entendimento que a gente consegue extrair aqui do versículo 36 ao 44, diante da comparação que Jesus traz, como a gente viu, né? O dilúvio foi o que levou ali a todos. Então, quando ele vai falar, ó, aqui, ó, cita então, quando ele vai dizer que será levado um e deixado o outro, é que um será ali destruído e outro vai ser preservado. Esse preservado pode ser tanto um salvo, quanto alguém que participará das nações. E o levado, né, é aquele que muito provavelmente praticou só maldades na sua vida, sem arrependimento, né, ali, né, acabou que também ali no reino, né, não se submeteu ali ao reinado de Jesus, né. Vai ter também essa diferença, porque terão aqueles que poderão participar, né, serão poupados para participar do reino milenar de Cristo como parte ali das nações. Mas claro, a nossa ênfase, né, meus irmãos, é que busquemos a primeira ressurreição, pois é esta para a qual, né, nós fomos ali chamados, né, que é para ser reis e sacerdotes com Cristo em um corpo glorificado. Para isso nós fomos chamados, né, a nossa salvação. Então, se caso houver alguma dúvida, peço que os irmãos deixem nos comentários, na medida do possível, né, se assim Deus permitir, estarei tentando responder ali as dúvidas. E também, né, conto com a colaboração dos irmãos com like, com comentário, com compartilhamento desse estudo em suas redes sociais, pois tudo isso estará colaborando, né, com a divulgação desse estudo. Portanto, meus irmãos, eu, né, agradeço a todos, né, que vieram ouvir aqui essa breve meditação. Convido também aos novatos que se inscrevam no canal, né, busca fazer estudos todas as segundas-feiras a partir das 8 horas, né, então vocês encontrarão a partir das 8 horas estudos aqui no canal, todas as segundas-feiras. E também convido a todos, né, que acessem aqui o site da Igreja de Deus, é bem fácil, igrejadedeus.com.br, e os irmãos aqui acessarão o site da Igreja de Deus e convido que façam, né, o discipulado, estudo gratuito da sã doutrina, onde os irmãos aqui terão acesso a mais de 100 áudios, cujo propósito é preparar o discípulo para o batismo em nome de Jesus, né? E aí vai ter aqui em formato de áudio, de vídeo, de apostila, né? Os irmãos encontrarão ali os estudos gratuitamente, né? Sem ali nenhum tipo de custo, né? Tudo gratuito. Vejam também aqui os pontos de fé, né? Os outros estudos aqui também colocados no canal, Luz na Escuridão,
refutando o dogma da Trindade, revelando o Apocalipse. Os outros canais também que são colocados como recomendação, né, aqui, que também fazem parte da Igreja de Deus. O canal do Evangelista Flávio, o Caminho Estreito, Mateus Bereano, a Plenitude das Escrituras. Acessem todos esses canais, pois certamente os irmãos também terão acesso ali a vários estudos, né, ali, e no qual, né, ali os irmãos encontrarão várias explicações ali para vários temas, né, dúvidas, se caso os irmãos tiverem, né, tem vários e vários estudos, tanto no site da Igreja de Deus, tanto dentro desses canais, e até mesmo aqui no canal, né, a gente tem mais de 80 vídeos aqui de estudos, os irmãos encontrarão tudo isso gratuitamente para edificação dos irmãos, né, pois de graça nós recebemos e de graça nós também vamos dar. Então, eu desejo a todos, né, uma excelente semana, uma ótima noite de sono, que a paz seja convosco, meus irmãos, e até a próxima, se assim Deus nos permitir.